todas e todos, espero que todos estejam bem, estejam com saúde. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo anterior, que é o nosso conteúdo sobre figuras de linguagem. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as figuras de pensamento, tá? As figuras de pensamento, assim como o nome diz, elas ocorrem no âmbito do pensamento, do desenvolvimento do pensamento ou na influência que a linguagem vai desencadear no pensamento, tá certo? Então, nós temos aqui algumas dessas figuras. Temos a perífrase, para começar aqui. A perífrase é quando você troca um nome próprio por uma expressão mais longa. Até seguindo o exemplo que tem aí no livro de vocês, de um poema do Olavo Bilac, em que fala sobre a última flor do lácio. A última flor do lácio, aí, esse termo gigantesco, é para se referir à língua portuguesa, tá certo? Aqui eu poderia utilizar outros como o rei do futebol. Quem é o rei do futebol? O Pelé. O rei da música brasileira seria o Roberto Carlos. Quem mais? E a gente tem vários outros termos assim. Então, a rainha do pop seria a Madonna. Então, nós temos vários termos que são maiores que a gente utiliza para substituir termos menores ou nomes próprios, tá? Temos a hipérbole. A hipérbole, ela vai ser um grande exagero, tá? Então, eu digo algo como chorei um rio de lágrimas, comi uma tonelada de comida, me afoguei na caipirinha, sei lá, coisas desse tipo, que são exageros, porque de fato isso não ocorreu, nada disso ocorreu, então são exageros de linguagem que é para trazer um efeito maior do que uma coisa realmente é. Nós temos o eufemismo, que por outro lado é uma suavização de uma ideia ruim, de uma ideia pesada. Então, ao invés de você falar, por exemplo, que alguém morreu, você diz que alguém faleceu, que foi se encontrar com Deus, enfim, depende do termo que você prefere utilizar dentro desse contexto para trazer uma suavização de ideias. E a gente pode trazer essa mesma concepção para outras coisas também, né? Lembrando aqui, a grossíssimo modo, eu lembro dessa questão de trocar, que é muito delicado, o morrer por falecer, tá certo? O próximo que a gente tem aí de figura de linguagem vai ser a antítese, tá? A antítese é quando você trabalha com contradições, ou o que a gente pode chamar de termos antagônicos. Então, você vai ter dentro do mesmo texto, de uma poesia ou de uma fala, coisas que são distintas, mas que se completam. Por exemplo, noite e dia, tristeza, alegria. Então, são termos que são distintos, são coisas diferentes, que se contradizem, porém se complementam, tá? Outro que a gente vai ter aqui vai ser o paradoxo. O paradoxo ele pode ser até confundido com antítese, dessa questão de termos antagônicos ou algo do tipo, mas a diferença que a gente pode apontar aqui é que o paradoxo vai trabalhar com expressões que são expressões absurdas, é trabalhar com o absurdo, vai mais do que somente o exagero. Tá? Porque você fala, professora, mas se a gente parar para pensar, a hipérbole também trabalha com o absurdo. Sim, mas é o absurdo do exagero. Aqui é o absurdo do inconcebível, tá? Dentro do paradoxo. Então, é quando eu digo incendiar os mares, já estou cheio de me sentir vazio. Quer dizer, isso são ideias que a gente chama de ideias paradoxais. Então, isso é um paradoxo, tá bom? Temos também a personificação. A personificação é um processo muito comum que ocorre principalmente quando a gente está falando de fábulas ou contos mágicos de fadas, que é quando nós trazemos a animais, a objetos inanimados ou, sei lá, uma casa, enfim, você traz características humanas. Aqui eu posso me lembrar de fábulas como
a da cigarra e da formiga. Também a gente pode citar um filme muito famoso, que é de um livro muito famoso, que é A Bela e a Fera, em que nós temos ali, de fato, móveis, objetos de uma casa, de um castelo, que se transformaram aí, que eram pessoas e se transformaram em objetos, né? Então, assim, o processo de personificação seria isso, você trazer essas características humanas para objetos, animais ou qualquer coisa nesse estilo, tá? Nós temos também aí em seguida a gradação, tá? A gradação é uma ideia que a gente pode seguir aí eu olhei aqui para o lado, gente, só porque eu tenho umas anotações aqui, é só para seguir, tá? Que é a ideia de progressão, então nascer, crescer, desenvolver. E essa gradação, ela também pode ser o contrário. Então, eu digo, nasceu, cresceu, desenvolveu, morreu. Também, morreu, desenvolveu, cresceu, nasceu. Então, essa gradação, ela pode ocorrer em via dupla aí, tá? O nosso próximo aí vai ser o apóstrofo, que vai ser uma interpelação da voz poética, que é por exemplo, Deus, ó Deus, a minha Nossa Senhora, entre outros termos nesse sentido, esse tipo de apelação a uma voz divina, tá certo? No mais, gente, essas são as nossas figuras de linguagem de hoje. Nas nossas próximas aulas, que já serão aulas síncronas também, que a gente vai continuar postando as videoaulas, mas na nossa próxima aula síncrona, nós vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos, tá bem? Estudem, aproveitem seu tempo, descansem e também, caso vocês tenham dúvidas, envie essas dúvidas por e-mail, tá certo? Um grande beijo a todos e uma boa semana.